Bom, pessoal, vamos dar continuidade aqui à nossa quinta parte, à nossa quinta aula. Ainda falando sobre regras de Firewall, só que a gente vai falar agora de uma regra de Firewall muito específica, que é a regra de NAT, tá? Para quem não sabe, NAT no português claro é a tradução de porta, né? A tradução de endereço, né? Então, é, endereços públicos eles não conversam com endereços privados, então há uma conversão desses endereços, né? Quem faz isso é o próprio Firewall, né? São roteadores de borda que fazem essa tradução, né? De um endereço público para um endereço privado, e existe uma sequência lógica, né? A ser seguida para fazer essas configurações. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático aqui, claro, para ficar, né? Vamos supor, atrás do meu PFSense eu tenho vários servidores na minha infraestrutura de rede, e um desses servidores aqui ele trabalha utilizando a porta 8006, que é um Proxmox, por exemplo. E esse Proxmox ele só é acessível da minha rede local, por exemplo. Então, se eu acessar o IP local aqui do meu Mint 10.250.0, sei lá, 0100 na porta 8006, ele vai abrir o meu Proxmox, mas ele vai abrir meu Proxmox localmente, né? Somente as máquinas da minha rede local, né, serão autorizadas a acessar o meu Proxmox. Mas Alex, se eu quiser botar esse serviço publicamente, como é que eu faço? Simples. No Firewall PFSense a gente tem uma opção chamada Firewall Regras de NAT, que aqui a gente chama de Port Forward, né? Caminhamento de porta. Então, por exemplo, a gente vai criar aqui uma regra de NAT, que é o seguinte. A gente vai dizer o seguinte na regra de NAT. Olha, tudo que vier na minha rede WAN, na minha placa de rede WAN, no protocolo IPv4, em qualquer tipo de protocolo, com a origem qualquer, com destino a meu WAN address, a gente vai dizer o seguinte, ó, a gente vai definir aqui 8006, isso aqui, ó, opa, isso aqui é o meu IP, 10.250.010, por exemplo, tá? Esse aqui é o meu IP local, meu IP de aplicação que está rodando a porta 8006, certo? Aqui na regra de NAT do Firewall PFSense, a gente vai dizer o seguinte, olha, isso aqui vai vir na porta TCP, certo? Na porta TCP, com destino a meu WAN address. Na porta, por exemplo, eu posso definir a 8006 e ele vai fazer o redirecionamento para 8006, certo? Então, o que eu estou dizendo nessa regra aqui? Então, toda vez que alguém acessar da internet o IP público do meu firewall e digitar lá o IP público do meu firewall no navegador e escrever 8006, automaticamente o meu firewall vai fazer uma tradução. Ele vai fazer um redirect, vai fazer um encaminhamento. Ele vai pegar aquela solicitação na 8006 que bateu no meu firewall e ele vai procurar na tabela de regras. Existe alguma regra aqui dizendo que aceita a porta 8006? Se existir, ele vai encaminhar o pacote. Ele vai encaminhar o pacote para quem? O IP que está configurado aqui no redirect, certo? Agora, Alex, prática de segurança. Normalmente, a gente que é administrador de rede, trabalha com cibersegurança, né, infraestrutura, normalmente, né, nós sempre mudamos aqui a porta. Por ser serviços críticos para operação, para produção, né, eu costumo alterar as portas. Isso se chama segurança por obscuridade, né? Então, eu que já conheço que a porta 8006, ela é a porta de um virtualizador. Imagina só, se alguém descobre que a porta 8006 é de um virtualizador e esse serviço está público na internet, esse serviço ele vai ficar pegando ataque frequentemente, ataque de força bruta, vão tentar derrubar o serviço, vão tentar negar o serviço, né? E isso não é interessante para a gente que é administrador. Então, normalmente, a gente nunca coloca a porta no NAT igual a porta que é o redirecionamento,
tá? Então se a porta é 8006, eu vou colocar uma porta alta, né? 4590, uma porta totalmente aleatória. Para quê? Para que quem estiver escaneando, esnifando o teu endereço público, verificando que portas tem aberta, ele não vai conseguir identificar de cara. Lógico, existem ferramentas que conseguem fazer essa detecção, mas vai dificultar, né? Vai dificultar a vida de quem está fazendo o sniff, vai dificultar a vida de quem está fazendo a varredura, né? Nunca vai ficar claro de primeira do que se trata essa porta, porque pode ser qualquer coisa, né? Então o cara tem que ir a fundo para descobrir que isso é um Proxmox, por um exemplo. Outro exemplo muito comum é as pessoas colocarem a porta 22 de cara para a internet. Isso é um erro absurdo, isso é um erro grotesco, tá? Então normalmente as pessoas configuram no Firewall Eficiência a porta 22, redirecionando para a porta 22, né? E o servidor fica lá, ó, o Linux pegando ataque direto, né? Então normalmente a gente sempre altera, eu sempre altero, coloco portas aleatórias, né? Para tentar dificultar sempre a vida de quem está fazendo essa varredura, né? Então aqui, ó, vamos fazer um resumo. Então eu acabei de criar minha regra de NAT. Então tudo que vier na minha interface WAN, no protocolo TCP, com destino a minha WAN address, com destino a essa porta aqui, 1298, redirecione esse tráfego para o meu IP 10.250.010 na porta 22, né? Ou seja, uma porta totalmente aleatória aqui em cima, vai redirecionar para o meu serviço correto. Eu vou salvar aqui. Quem é que vai saber essa porta 1298? Quem configurou, né? E isso aqui vai estar acessível para quem configurou o serviço, tá bom? Porque eu que vou saber qual é a porta, eu que vou saber o que está atrás dessa porta, né? Então essa é a diferença aqui da regra de NAT para a regra comum, a regra simples, tá bom? Porque detalhe, um ponto muito importante. Quando você cria uma regra de NAT, a regra para a interface WAN, ela é criada automaticamente. Ó. Veja que ela criou aqui uma regra nova chamada NAT, né? E essa regra ela está abaixo da minha regra de bloqueio, tá? Então, se eu tenho no meu PFCense uma regra de bloqueio, quando eu crio uma regra de NAT, ela automaticamente vem por último, porque ele sempre vai adicionar uma regra no final. Então eu tenho que fazer esse move aqui, ó. Então eu tenho que jogar para cima e dar um save. Por quê? Porque se eu não faço isso, eu não percebo isso, eu não vejo isso, o teu serviço vai ficar sendo bloqueado toda vez e você vai demorar um pouco, né? Mas você vai descobrir que é por causa desse bloqueio ali que você acabou fazendo, né? Então a gente tem que ter essa atenção a mais aqui na hora de fazer as configurações das regras de Fire. Beleza, pessoal? Obrigado.